o membro da Casa Legislativa, senhor Ramon, mas ontem, até por minha surpresa, eu me deparei com o meu nome interposto por Vossa Excelência, e lá chamou-se atenção para o artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, né, que fala aqui que a iniciativa da denúncia pode ser por qualquer cidadão, vereador local ou associação legitimamente constituída. Aí veja o que fala posteriormente. Posso só interromper, porque senão você passa por outro artigo. Recebimento. Só é constituído cidadão no município o cidadão votante. Essa documentação que chegou na Senhor casa presidente, não tem comprovação legal. Votante no município. Senhor presidente. Olha só, eu estou só lembrando que o senhor está falando que houve uma denúncia em que o cidadão não está devidamente identificado. Eu estou lembrando isso ao senhor e relembrando, porque uma denúncia não pode ser feita dessa forma. Existem documentos legais para que você compare até a veracidade daquela assinatura. O senhor tem um entendimento, eu tenho certeza disso, e vou fazer uma lembrança aqui. Alguns pedidos de vista feitos nessa casa, inclusive por um companheiro que não se encontra, que é o vereador afastado Leandro Pacotinho, e não foi votado. O senhor lembra, era uma matéria até simples, né, de 4.800.000 suplementar, e ela não foi votada. O pedido de vista é resguardado, sim, vereador. Senhor presidente, é um direito. Só pedir por gentileza, porque Vossa Excelência tem a orientação de conduzir as reuniões dessa casa. Se você entrar no comentário de todas as falas do vereador, a gente volta naquela discussão. Né? Então, assim, Vossa Excelência vai ter um momento para se manifestar, mas também entendo que não pode ficar comentando a fala de todos os vereadores. É porque o senhor não pode passar para um outro momento que a gente ainda não teve a oportunidade de discutir. Estou lendo exatamente o artigo. Estamos em discussão. O artigo Segue, que foi mencionado no documento impetrado na Justiça. Né? Quando se fala aqui na casa que o tema está sobre o assunto da Justiça, eu entendo também que, uma vez protocolado na casa, é um documento, é um processo administrativo. Ninguém está querendo fazer julgamento, enfim. A gente só está seguindo o rito processual. Seguindo a leitura do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. Recebimento da denúncia por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Aí a gente volta aonde o vereador Adilson está querendo falar. Assim, vou só deixar aqui minha conclusão, senhor presidente. Vossa Excelência tem mencionado o tempo todo que o procurador não se encontra na casa, mas Vossa Excelência tem feito, tem arbitrado falar que o documento não tem legalidade, que, enfim, não estou entendendo esse posicionamento jurídico de Vossa Excelência. Não tem posicionamento jurídico, está tendo o senhor. Não, Vossa Excelência que está descaracterizando a denunciante. De maneira nenhuma. Né? Eu estou querendo apenas a veracidade e a legalidade do documento. Tanto que eu faço um despacho no mesmo dia que eu recebo esse documento, eu faço um despacho à Procuradoria dessa casa, que infelizmente o procurador dessa casa encontrava-se em férias, e que termina amanhã ele estará nessa casa e receberá esse despacho, e eu faço questão que tudo isso seja elucidado, e eu tenho certeza absoluta que será elucidado. A minha vida está à disposição, eu sou um homem público, eu só não vou aceitar calúnias, injúrias e difamação. O senhor é que está querendo juridicamente atravancar o processo. Não, senhor presidente, o vereador Adilson eu só respondo pelas minhas palavras. Vossa Excelência não se posicionem a respeito das minhas falas. Só um minutinho, vereador, por favor. Senhor presidente, eu acredito que essa casa ela não poderia se calar. Mas quem falou isso, vereador? Por favor, senhor presidente, eu entendo que essa casa não poderia se calar quando nós recebemos a denúncia. Então, essa denúncia eu não poderia colocá-la na minha gaveta. Então, não foi qualquer órgão que chegou e protocolou nesta casa. Inclusive, não quiseram protocolar nesta casa, devido a esta denúncia. Então, o fato, na verdade, é verdade, é verídico. Está aqui, chegou a denúncia para mim. Então, realmente é algo
precisava e precisa ser feito. Então, esta casa, ela precisa realmente, de uma forma muito pela denúncia. Ela precisa o quê? Ela precisa realmente colocar para o plenário votar, senhor presidente. O vereador, o plenário não tem o que votar, ela não foi nem lida. E deixa eu lembrar mais uma vez que o vereador, o senhor vai... Então, senhor presidente, se aceita pelo plenário. O vereador, é óbvio que ela vai ser aceita, tanto que ela está tramitando na casa. Só que o vereador Enéas, seu companheiro, meu companheiro, e aqui de todos que estão nesse plenário, citou muito bem o rito da casa. A gente não está quebrando nenhum rito regimental. Nós estamos seguindo o processo correto. Vocês é que estão querendo antecipar aquilo. E desculpe, eu vejo que o senhor não teve nenhum entendimento dessa tal denúncia que o senhor recebeu. O senhor acabou de citar que foi um órgão que denunciou. Não foi um órgão que denunciou, não, vereador. Se o senhor, por acaso, tiver com ela em mãos, o senhor vai entender que não houve nenhuma participação, pelo menos escrito ou timbrado, da OAB. Então, está havendo um grande equívoco e um grande engano aí. Por isso que eu estou dizendo, a gente não pode botar matéria nenhuma para ler, principalmente quando se trata de alguma denúncia com uma certa gravidade, se a gente não sabe, e o senhor acabou de externar agora, se a gente não sabe quem que denunciou. A vereadora Edilene solicitou a palavra depois por questão de ordem. Perdão, vereador Eduardo. Por questão de ordem, vereador Eduardo, vereadora Edilene e depois vereador Leonardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público em geral, boa tarde. Primeiro, um esclarecimento que eu gostaria de fazer, em função de tudo que aconteceu desde a semana passada. A minha pessoa, em momento nenhum, acusou ou condenou o senhor por nada. Ouvi alguns comentários nesse sentido. A única coisa que foi colocada aqui na sessão passada, que eu participo, foi a questão de ter o conhecimento dessa denúncia e que fosse votado em plenário para votação. Em nenhum momento eu participei de nenhuma situação de cassação. E foi falado isso. O senhor mesmo falou de pré-julgamento. Em momento nenhum. Eu entendo que existe um rito, e aí eu acho que esse é o ponto que na outra sessão eu também comentei, que a interpretação que aí está gerando essa questão toda, eu entendo também como o vereador Honesto, não é uma proposição. Eu entendo que por isso não seguiria. Pelo que procurei ver, o regimento talvez seja falho nessa situação, não tenha uma previsão detalhada de como proceder nessa situação, até nós mesmos fizemos uma discussão aqui e foi até colocado por Vossa Excelência que talvez não teríamos tempo para rever o regimento e tal, por conta do ano que vem ser um ano, mas que havia necessidade. Então, assim, acho que é ponto comum que há falhas ou omissões no regimento para se tratar de determinados assuntos que são assuntos, digamos, raros até de acontecer, incomuns, né? Pelo que eu procurei ver. Não vejo, por isso, essa situação. O senhor citou hoje, se fosse comigo, se o regimento ou a lei, o decreto-lei 201, ou seja, a legislação fala disso, não tem que eu falar se fosse comigo ser diferente. Eu vejo isso e falo com sinceridade. Entendeu? Esse momento, para mim, não é um momento agradável. Eu não tenho prazer nenhum em estar nessa discussão. Quando eu me candidatei para vereador, a minha ideia foi fazer coisas que pudessem melhorar a vida das pessoas. Sinceridade, olhando nos seus olhos, eu não gostaria nunca de estar nessa situação. Mas entendo que hoje, como na outra sessão, está tendo um conflito de entendimentos e isso está prejudicando o andamento das situações. Tá?
É o que eu tinha por hora para dizer sobre isso. Já que o senhor me interpôs, eu vou responder antes de transferir a palavra para a vereadora Edilene. Toda a matéria, e isso eu vou deixar claro para o público que está aqui presente, que nos assiste pelo sistema de áudio e vídeo, toda a matéria que, assim como o vereador Eduardo colocou, que não há uma certeza absoluta, uma real noção do que realmente está acontecendo ou o que aconteceu, a gente precisa realmente ter muito cuidado. E esse cuidado serve para todos nós aqui. Todos nós aqui, como homem público, estamos passivos a qualquer tipo de denúncia, a qualquer injúria, calúnia, difamação. Então, eu só estou tratando, e vou retificar o que o vereador Enéas falou, eu estou tratando de uma maneira com o rito da casa. Então, o que aconteceu na última sessão foi lamentável. Essa discussão poderia estar tendo, vereador Adilson, desta maneira. Até porque eu vou lembrar a vocês que ninguém pode ser julgado sem um contraditório. Então, que eu seja bem acusado, para que eu possa me defender. Então, me acusem com certeza, para que não me dê o direito de defesa. Então, é por isso que eu estou dizendo aqui no plenário, que eu não irei fazer da maneira abrupta, como foi colocado o vereador Eduardo, na sessão passada. Eu não posso chegar aqui de maneira nenhuma e denigrir, ou, desculpe, essa palavra está errada, atrapalhar a vida pública e política de nenhum vereador ou de nenhum cidadão. Então, eu só retifiquei aqui que eu estou seguindo o rito, houve um pedido de vista, realmente nessa casa nunca o pedido de vista foi votado, o vereador Enéas é decano aqui, ele já está no 3º mandato. Aconteceu esse ano, aconteceu ano passado o pedido de vista, aconteceu de outras maneiras aqui na casa e não houve votação. De alguma denúncia? Isso, é porque... O pedido de vista que o senhor disse já teve foi de alguma denúncia? É uma matéria. Não é uma matéria. Não concordo. Porque se fosse denúncia, não caberia avaliação de nenhum de nós. As denúncias políticas e administrativas, sim. Quando imputam alguma denúncia criminal, não cabe a nenhum desses vereadores aqui. Existem os órgãos competentes para isso, que se chama Ministério Público e Delegacia. Eu vi que todos os 6 vereadores foram à delegacia, e aí eu gostaria de saber o que foi dito lá, vereador Eduardo. Porque eu tenho certeza absoluta que lá que é o órgão competente para que vocês tivessem ido lá mesmo e apresentado essa denúncia. E aí, olha como é que há uma disfunção, eu já vou retornar a palavra para o senhor, como há uma disfunção de... o vereador Adilson coloca que a OAB, e foi dito aqui por alguns outros vereadores, e a ata está na íntegra para todos os vereadores já disponibilizada, nós vamos estar, acredito, até votando ela aqui hoje. Então, foi dito por alguns vereadores que a denúncia partiu da OAB. Só que eu também recebi a denúncia. E no corpo da denúncia, ninguém assina pela OAB. Nem o presidente, que seria o de direito e de fato, e nenhum outro integrante de nenhuma comissão da OAB. Olha só como é que é confuso a questão da denúncia. E, novamente, o vereador Adilson falou aqui agora para a gente que era uma denúncia da instituição OAB. Por favor, eu retorno a palavra ao vereador Eduardo e depois à vereadora Edilene. A questão da delegacia foi tão somente pelo encerramento da sessão. É a atribuição, o regimento interno me permite. Sem que as matérias fossem votadas ou que chegasse ao entendimento. Vereador, artigo 148 do regimento interno. O senhor vai entender, e o senhor estava aqui presente, e o senhor sabe muito bem por que eu encerrei a sessão, para que algo pior não acontecesse. Tinham vereadores alterados nessa casa, que estavam com o dedo ríspido para outro vereador, existia um plenário alterado, que isso prevê no artigo 148, evacuação do plenário e uso da força policial se necessária. Então, vereador, a gente está numa casa de leis, como eu falei na sessão passada, para a gente obedecer às leis. Só para concluir, então. O vereador Eduardo continuará com a palavra. O motivo foi esse, da delegacia, por esse motivo. Existia força policial na casa. Eu concordo que os ânimos estavam exaltados, é o que não deve acontecer, eu concordo com isso. Como disse, não fiquei satisfeito com a situação, não me é confortável isso,
Mas, assim, cabe agora o senhor colocar esses argumentos quando for interpelado. Mas o motivo da delegacia foi tão somente esse, o entendimento do que a discussão deveria avançar para um lado ou para o outro. A sua própria fala de os 3 dias e ela ser apresentada hoje, por mim, já estava quase que sendo acordada. Houve um pedido de vista da vereadora, então, em que sanou essa questão e que a gente pudesse trazer. O pedido de vista da vereadora termina hoje. Isso aí. Do Código de Processo Civil. Até porque, como bem o senhor lembrou, o nosso regimento interno ele é muito falho. Ele não diz nem se é dia útil. Olha só como é que eu estou transferindo a informação. Ele não diz se é dia útil ou não. Então, quando a gente não tem a certeza absoluta, a gente vai recorrer ao CPC, que é o Código de Processo Civil, artigo 219, em que obedece o dia útil. Então, está sendo feito da maneira legal o esclarecimento para a população. Pode ter certeza, a todos os vereadores, inclusive eu quero a atenção do vereador Enéas, que ninguém mais interessado do que eu. Pode ter certeza disso. E eu tenho certeza absoluta que será tudo esclarecido. Inclusive, até no feliz caso que aconteceu no dia anterior, na quarta-feira, também será esclarecido. A vereadora Edilene solicitou a palavra. Como foi citado por um dos vereadores dessa casa, disse que teve uma denúncia, e bem dito pelo presidente, qualquer cidadão que chega a esta casa e faz uma denúncia referente a qualquer um dos edis, nós colocaríamos isso em votação? Ou nós primeiro estaríamos aguardando uma resposta do poder que realmente cabe? E aí, foi dito aqui na última sessão, que a OAB é a denunciante. Ela foi citada aqui, não por mim, mas foi citada pelos vereadores, por alguns dos vereadores. Então, como cidadã, condição de cidadã, em sessão realizada na Câmara Municipal de Mendes, na data do dia 30/11/2023, houve grande discussão em razão de um documento protocolado na Casa Legislativa, na data do dia 29/11/2023, o qual foi assinado pela senhora, a denunciante, a que procurou a OAB. Após o recebimento do referido documento, o qual foi encaminhado a todos os vereadores da Casa, apurei que trata-se de questão singular, em fase de inquérito policial, ainda em apuração e em segredo de justiça, não existindo no momento do protocolo sequer ação penal em curso. Ocorre que alguns dos edis em sessão afirmaram que o documento em questão fora elaborado por esta respeitosa subseção OAB, o que, inclusive, me causou estranheza, motivo pelo qual venho requerer as seguintes informações. De que maneira esta louvada subseção contribuiu, a OAB, contribuiu para a confecção daquele documento? De que maneira a subseção da OAB tomou ciência dos fatos, considerando que estes se encontram sob apuração em segredo de justiça? Ponto terceiro, que não está aqui. Como que a Casa Legislativa ela vem cheia, sabendo que isso teria que ser lido naquela data? Então, certa de que a Vossa Excelência dará toda a atenção merecida em casa em questão, e sem mais para o momento, eu estou aguardando a resposta da OAB. Se foi uma denúncia pela OAB, nós estamos aguardando a resposta dela. Então, quando é manifestado falas que foram propositais aqui, nós precisamos entender o que está acontecendo. Ou os poderes mudaram, ou nós estamos passando acima daquele que realmente tem que resolver. Então, eu peço à OAB um esclarecimento, um requerimento com respostas para que seja lido aqui, para que todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo possam também saber aonde a OAB está inserida nesta denúncia. Pedido de vista. Artigo 219 do Código do Processo Civil,
que garante o prazo de 3 dias úteis, desde que o nosso regimento falha nessa parte. Eu peço um pedido de vista na quinta-feira. Conta-se dias úteis. Sexta, segunda e terça-feira. Qual o dia que o prazo termina? Hoje. Nós temos ainda a particularidade de termos essa resposta na quarta-feira. Então, eu acho que se nós estamos seguindo um rito, e se nós precisamos ouvir o que a OAB vai falar, o que a polícia vai dizer, é necessário nós aguardarmos essa resposta. E, bem falado aqui pelo presidente, melhor, não tem outra pessoa melhor que queira esse esclarecimento. E nós, como representantes desse município, é necessário nós aguardarmos resposta que não compete a essa casa. Vereador Leonardo solicitou a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público presente e a todos aqueles que nos assistem pelo sistema de áudio e vídeo. Eu gostaria também de fazer algumas explanações em relação à sessão passada, que eu gostaria de ter participado do debate em questão. Eu também recebi a denúncia por volta de 16 horas e 20 minutos, se não me falha agora a memória, e o que foi passado para mim é que uma pessoa, cujo nome eu não vou citar aqui, veio a esta casa e protocolou a matéria, juntamente, né, na entrada aqui do protocolo da casa. E não foi passado para mim nenhuma parte que a OAB ou que alguma outra instituição estivesse acompanhando a pessoa que veio apresentar a denúncia nessa casa. Eu só gostaria de falar que todos nós aqui, a gente tem direito à ampla defesa. Nós não estamos aqui fazendo julgamento de ninguém, pedindo cassação ou afastamento de qualquer pessoa aqui dessa casa, inclusive da Vossa Excelência. Eu entendo, como você mesmo disse, como a Vossa Senhoria disse, que você vai ter o prazo para poder estar se manifestando, mas eu entendo também que a população ela merece um pouco de resposta mediante a fala da Vossa Excelência, enquanto aos 3 dias sugerido pela própria pessoa da Vossa Excelência, que seria hoje, para a gente poder estar levantando a discussão na casa, para aí sim ver se o plenário estaria aprovando ou não a matéria, para a gente poder discutir outras questões posteriores. Então, se eu quero me posicionar aqui, que eu estou à disposição também para ajudar, meu gabinete também está à disposição. Não concordo com a vista do pedido de vista, também entendo que é uma preposição e não cabe pedido de vista numa denúncia da matéria. Eu entendo que a pessoa que veio fazer a denúncia, ela mais do que ninguém, ela assinou o documento, então, independente dela botar uma identidade ou um CPF ou o endereço dela, ou algum documento anexado, ela vai ser responsabilizada pelos crimes, qualquer que seja, mediante a calúnia, difamação, até falsificação de documento, de assinatura. Então, cabe a essa pessoa, sim, ser julgada na maneira e no dia correto pelos órgãos competentes, que, no caso, não nos compete a isso, a questionar a assinatura dela no documento. Então, mediante a isso, eu acho que esse plenário a gente deveria, sim, tomar alguma providência, porque eu não tenho como falar que aquele documento é falso ou que é verdadeiro, mas eu preciso entender e preciso que esse plenário tenha um entendimento de aprovação ou não da matéria. Independente, a gente não está falando aqui em cassação, não está falando em julgamento, não está falando em nada. A gente só quer que a matéria que foi protocolada na casa, que ela tenha o entendimento do plenário, se o plenário, sim, tiver esse entendimento. Então, presidente, era isso que eu tinha para falar. Vereador, só para poder também esclarecer ao senhor que não foi a pessoa, é por isso que eu estou questionando, não foi a pessoa que veio aqui fazer a denúncia. Isso que o senhor realmente não está sabendo ou não procurou saber.
A pessoa não veio, eu quero que o grande público entenda, não foi a denunciante, que vocês não estão querendo citar o nome, não sei por quê, porque é uma pessoa de maior, e ela assinou o documento, mas não foi ela que veio a essa casa denunciar. Então, vai descaracterizando, vereador Senhor Leonardo. presidente. Só um minutinho. O senhor pede para não interromper, mas o senhor está me interrompendo. Então, eu peço que o senhor aguarde um a fala de instantinho. Vossa Excelência. Então, é o seguinte, vereador Leonardo. Mas incomoda, né? A gente só... O senhor é engraçado. A gente só está questionando a legalidade do documento. Primeiro fato, não existe um documento legal, título de eleitor, carteira de identidade ou CPF anexado a essa tal denúncia. Segundo, não foi a denunciante que trouxe aqui. E essas perguntas da vereadora Edilene são muito recorrentes por causa disso. Porque foi uma funcionária da OAB, por livre e espontânea vontade, que decidiu trazer aqui a essa casa o calhamaço de papel e entregar aqui. Sendo que a gente está falando tanto de rito, e o vereador Adilson vai me entender agora, que nenhum vereador seguiu o rito para trazer essa denúncia a plenário. Essa denúncia tinha que ter sido, primeiramente, ela era recibada em cada gabinete, não existia protocolo para ela, como foi exigido na quarta-feira aqui. Ela teria que ser recibada, porque há uma semana atrás, todos os vereadores, ou uma semana ou 10 dias, receberam uma documentação da OAB sobre as prerrogativas dos advogados, foi recibado em cada gabinete, todos os vereadores aqui que estão me olhando, pode concordar. Foi ou não foi? Todos os vereadores dessa casa receberam uma matéria sobre a prerrogativa, o dia da prerrogativa dos advogados. E que nós estamos colocando em plenário hoje, estamos querendo tentar votar ela. E da mesma maneira chegou aqui nessa casa. Só que ela não foi acolhida pelo gabinete do vereador, esse é o rito. Ela não foi investigada pelo gabinete do vereador e transformada como uma denúncia do vereador. Isso está no regimento, vereador Eduardo. Então, eu até não acho que ele seja falho, não. Porque eu acho interessante é que se 8 vereadores, 9 comigo, receberam essa denúncia, e nenhum desses vereadores, sabendo que essa Casa de Leis é totalmente monitorada, e era num dia que todos os vereadores, todos os funcionários estavam na casa, porque era um dia de sessão extraordinária, ninguém procurou a presidência dessa casa e falou assim, o senhor pode me disponibilizar as imagens? Só que essas imagens já estão na delegacia e estão no Ministério Público. E é por isso que o inquérito se diz assim, segredo de justiça. E todos os vereadores que se manifestaram referente a essa denúncia, todos incorreram num crime de quebra de sigilo de justiça. O segredo de justiça é um crime, não sou eu que estou dizendo não, está no Código Penal. Então eu quero que a gente tenha muito cuidado antes de também acusar que é a OAB que trouxe a denúncia. O vereador Leonardo já não sabia desse fato, como o vereador Eduardo não sabia de outro. Então, aqui nós já estamos falando de 3 vereadores, incluindo a vereadora Edilene, que não teve um entendimento. O vereador Adilson também, ao meu critério, não teve um entendimento, porque ele falou agora há pouco que foi uma denúncia da OAB, e não foi uma denúncia da OAB. O senhor acabou de falar, vereador. Ela serviu simplesmente de portadora dos documentos, senhor presidente. Mas não foi isso que o senhor falou e nem outros vereadores falaram na casa. Senhor presidente. O vereador Enésio ou o vereador Tiago solicitou primeiro, depois o vereador Tiago com a palavra. Peço perdão pela interrupção da fala de Vossa Excelência. No momento a gente sabe que desconstrói nossos pensamentos. Mas, senhor presidente, eu acabei não conseguindo me conter, porque assim, quando Vossa Excelência fala do denunciante, é um familiar de uma... Enfim, eu não vou falar, não vou entrar no mérito se é vítima ou não. E eu não estava aqui presente no dia, mas parece que essa pessoa está sendo acolhida pelo CIAN. E pelo que eu escutei, eu ainda não pude ver as imagens do dia do ocorrido
na véspera dessa sessão que a gente está falando, foi uma pessoa que é responsável pelo CIAN, que acompanhou o denunciante. Né? Então, como Vossa Excelência disse, eu não estou entendendo que a Câmara esteja sendo acionada para apurar a responsabilidade criminal, mas sim de uma possível quebra de decoro de um ato praticado dentro das nossas dependências. Então, só para deixar isso claro, né? Então, eu só gostaria de contribuir, porque realmente eu entendo, eu acho até corajosa a família que fez essa denúncia. Como disse o vereador Leonardo, isso imputa a eles uma série de coisas caso não seja julgado o procedente. Mas não é a casa que vai julgar essa questão. A casa, enfim, se é calúnia, se é difamação, a casa não tem nenhuma responsabilidade, nenhum envolvimento sobre essas questões. Como Vossa Excelência diz, para isso já existe um processo sendo discutido na Justiça em segredo, em sigilo. O que chegou na casa foi protocolado e entregue a cada um de nós vereadores, não corre sob sigilo. Né? Então, esse vereador que vos fala não pode ser apontado como alguém que está praticando um ato por violar um segredo de justiça. Não tem nem noção do que está acontecendo na justiça. Entendeu? A única coisa que a gente está se manifestando é para que realmente, né, algumas questões aqui regimentais sejam cumpridas conforme manda o nosso regimento. Só para terminar minha fala, senhor presidente, busquei aqui o artigo 148, né, eu também estive na delegacia porque senti que Vossa Excelência se excedeu ao terminar a sessão. Né, não vi nada nesse artigo que fala que autorize Vossa Excelência a ter terminado a sessão daquela forma, inclusive com matérias a serem discutidas e votadas. Mas eu também não vou me alongar muito nessa discussão não, senhor presidente. Eu acho que Vossa Excelência está o tempo todo dizendo que está seguindo o rito. Né? Então, Vossa Excelência, né, deve ter sido orientado, deve ter convicção e certeza do que isso que está acontecendo. Mas deixar aqui também, Vossa Excelência falou que nenhum vereador teve o pedido de vista reprovado nessa casa. E aí eu me lembrei, nos primeiros anos desse período legislativo, a quantidade de canetada que eu tomava nesse plenário, de matérias, inclusive, que eram, enfim, não vou discutir, mas se a gente voltar 3 anos atrás e fazer um release, um flashback das primeiras sessões, né, eu tomei muita canetada nessa casa aqui, requerimentos, matérias, e eu só estou falando isso porque realmente eu não que não seja merecido, poderia ter sido dado o pedido de vistas à vereadora. Né? A gente não teve nem a oportunidade de discutir isso. Né? Eu sou o primeiro a falar aqui que o vereador deve favorecer o trabalho do outro. Eu nunca votei contrário, não o requerimento de um vereador. Só para elucidar a questão da noção do que ocorre na justiça, nenhum de nós temos o fato, né? Porque se existe o sigilo, então não podemos transformar aqui num tribunal, eu retifico isso, e novamente eu também retifico que eu estou seguindo ao pé da letra o rito dessa casa, o regimento interno e as leis orgânicas do município. Antes do vereador Adilson, é o vereador Tiago. Boa tarde, presidente, amigos vereadores, ao povo que nos assiste no plenário e nas redes sociais. Senhor presidente, só para contribuir também no dia de hoje, para contribuir, gostaria de voltar aqui no período do recesso parlamentar dessa casa, onde foram colocados na comissão de recesso o vereador Léo, a vereadora Carla Patrícia e o vereador Tiago. Estávamos na comissão de recesso quando chegou uma denúncia para a gente. Nos reunimos, conversamos, pegamos o regimento e que atitude tomarmos naquele momento durante o recesso e com tudo aquilo que estava chegando para a gente. Nos procuraram e até ligações anônimas.
Para até quebrar um pouco aqui da minha fala, a gente está falando aqui também de denúncias, existem denúncias que são até anônimas. A vereadora Edilene Martins, uma vereadora atuante na bandeira das mulheres, e sabe que acontece muito isso até para proteger a vítima. Mas vamos lá. Nós, naquele momento, se debruçamos no regimento, o que nós entendemos? Nós fizemos os pedidos, os ofícios para os órgãos competentes, porque nós não somos criminalistas, nós não vamos julgar, em nenhum momento nós acusamos o senhor. Até então, em nenhum momento, numa sessão, nós levantamos essa questão, nós trouxemos esse assunto aqui na pauta, em nenhum momento nos acusamos ou falamos alguma coisa para o senhor. Desde o recesso. Até então, desde o recesso. Só que, para nossa surpresa, nós oficializamos, isso vai elucidar até, e vai de repente responder um pedido da vereadora Edilene Martins, como que a OAB, que ela entrou na denúncia, né? Que nós oficializamos a delegacia, o MP e também a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, da comissão, mandamos ofício até para apurar e nos ajudar, porque nós podemos fazer nosso papel dentro da casa de parlamentar, mas existem os órgãos competentes para outros fins. Então, fizemos nosso trabalho durante o recesso. E, para nossa surpresa, na semana passada, ficamos sabendo que estava sendo protocolado o documento na casa, ou melhor, tentando protocolar o documento na casa, e eu estava passando perto do Banco do Brasil, fui chamada nessa casa, e me encontrei com a doutora Denise, vou aqui citar o nome dela, porque aqui não tem mentira, aqui são fatos verídicos, ao contrário do que fora dessa casa tem se falado. Encontrei a doutora Denise com uma pasta de documentos embaixo do braço e perguntei à doutora o que estava acontecendo. Ela falou, fui protocolar um documento na Câmara e a diretora